Olá, estou inaugurando hoje uma série de vídeos nos meus canais. Eu vou falar aqui para vocês sobre economia, política, história, sociedade e como todos esses temas se relacionam para gerar bem-estar, até para produzir crises, para resolver crises e assim por diante. Hoje eu vou falar de reforma da Previdência. É um assunto muito importante, é o assunto do momento, que poderia ser resumido numa frase. A reforma da Previdência é uma questão aritmética. Nada a ver com ideologia, não é de direita, não é de esquerda, mas é saber se o país aguenta pagar as responsabilidades que o Tesouro tem para com os aposentados e pensionistas, né? Isso se deve a três fatores: a geração desse déficit, que é de 300 bilhões de reais por ano, 4 vezes o que o governo investe em infraestrutura, 8 vezes o que se gasta com o Bolsa Família, que beneficia 47 milhões de indivíduos. Quais são as três razões? A primeira é a generosidade inconsequente da Constituição de 88. Os parlamentares, os constituintes, estavam corretos quando buscavam, através da Constituição, a combater as desigualdades do país. Mas fizeram isso sem fazer as contas, sem medir as consequências. E o que acontece? Geraram muitos benefícios que vão se tornando difíceis de ser mantidos. Segundo lugar, os aumentos do salário mínimo acima da inflação. Nos últimos 25 anos, o salário mínimo quase duplicou de valor. E o salário mínimo representa 3/4 dos benefícios previdenciários. Em terceiro lugar, as mudanças demográficas. Os brasileiros estão vivendo mais, o que é bom, e as famílias estão gerando menos filhos, o que tem seu lado positivo. E é decorrente do fato de as famílias se conscientizarem da necessidade de ter filhos, quanto elas podem manter. Em segundo lugar, porque a mulher foi para o mercado de trabalho. Por causa disso, o Brasil, que gastava 4% do PIB em previdência, está gastando agora 14%. Ora, o Brasil gasta proporcionalmente mais em previdência do que países ricos. Por exemplo, o Japão. 30% dos japoneses são idosos. No Brasil, só 10%. Por que a gente gasta tanto quanto os japoneses, proporcionalmente falando, como proporção do PIB? Por conta dessas distorções. Então, a reforma da Previdência tem dois objetivos. O primeiro, tornar viável a capacidade do governo de assegurar o pagamento dos aposentados e beneficiários da Previdência no futuro, né? O déficit é insustentável. E para isso será preciso fazer uma série de ajustes paramétricos. Por exemplo, alterar a forma de beneficiar-se, introduzindo o conceito de idade de aposentadoria e não tempo de contribuição. Aqui na América Latina, só o Brasil e o Equador têm sistemas previdenciários em que se aposentam por tempo de contribuição e não por idade. Em segundo lugar, e talvez mais importante, combater os privilégios. Os privilégios da Previdência Social são inaceitáveis e eles estão localizados especialmente no setor público. Tem também um pouquinho no setor privado, mas a maioria, a quase totalidade, é no setor público. Por exemplo, um funcionário do Poder Legislativo se aposenta em média com 29 mil reais por mês. Isso é simplesmente 20 vezes o que ganha em média um aposentado do setor privado. Mais do que isso, você tem casos de juízes, de desembargadores, que ganham 100 mil reais ou mais por mês de aposentadoria. Um órgão do governo, o IPEA, fez um estudo recentemente mostrando o seguinte: um funcionário público que se aposenta com 35 mil reais por mês, ele ou ela não contribuíram para esse benefício. E, portanto, ao longo da sobrevida, isto é, o tempo que eles vão receber até sair
desta vida para outra melhor, né? Somos nós que vamos pagar por isso. O sistema tributário brasileiro é regressivo, isto é, os pobres pagam proporcionalmente mais de sua renda do que os ricos. Por exemplo, quando o pobre compra um pão, o que tem de ICMS naquele pão é uma proporção maior do salário dele do que o mesmo pão comprado por um rico. Então, não é justo que os pobres estejam pagando por essas pessoas privilegiadas, né? Então, a reforma da Previdência, portanto, tem que combater especialmente privilégios, né? Além disso, tem sido muito difícil, todo mundo sabe, não é a primeira vez que está se tentando uma reforma da Previdência. Isso veio desde os anos 90, com Fernando Henrique Cardoso. O Lula fez sua reforma, a Dilma fez sua reforma, o Temer tentou a sua reforma e agora o Bolsonaro está tentando a dele, né? Na verdade, tudo é difícil porque a população é prisioneira de mitos. As pessoas acreditam de boa fé em mentiras que certos grupos disseminam. Primeiro mito, a Previdência não tem déficit. Você já deve ter ouvido falar isso por uma autoridade de um funcionário da Receita Federal, membro de um sindicato da Receita, né? Isso é um mito. Por quê? Porque ele diz o seguinte: o governo tem 500 bilhões a receber de contribuintes relapsos. Já que o déficit é 300, basta cobrar dos que não pagam. Parece bonito, não é? Mas não é. Por quê? São dois conceitos que estão misturados. Os atrasos constituem um estoque. O estoque é algo que quando você consome, desaparece. A Previdência é um fluxo, isto é, ocorre todo ano. Então, o déficit atual de 300 bilhões de reais de todos os regimes previdenciários do país vai ser 320 no próximo ano, 340 no outro, 400 e assim por diante, né? Se essa tese fosse correta e o governo conseguisse cobrar, porque não consegue, só um terço desse atrasado pode ser cobrado, os 2/3 têm a ver com empresas que já desapareceram. Se você vê a lista, está lá a Varig, a Transbrasil e outras empresas que já desapareceram do universo do setor privado brasileiro, né? Então, você precisaria ter 500 bilhões ou 300 bilhões todo ano para cobrar. O segundo mito, mais para amedrontar as pessoas, é dizer o seguinte: isso é muito comum na oposição. A Previdência é contra os trabalhadores, é contra os pobres, porque os pobres vão morrer antes de se aposentar. Eles tomam como base a expectativa de vida no Piauí, que é de 69 anos. Lá em Santa Catarina é de 77, 78, né? Onde é que está o erro? São dois conceitos para esse efeito. Primeiro, expectativa de vida ao nascer. A expectativa de vida ao nascer é influenciada pelas mortes na infância, pelo crime, pelos acidentes. Isso diminui a média. A expectativa de vida relevante para a Previdência é a expectativa de vida pós-aposentadoria, também chamada de sobrevida. Isto é, o tempo em que o indivíduo permanece recebendo sua aposentadoria ou pensão. Sabe de uma coisa? O Brasil tem uma expectativa de vida, você pode até não acreditar, igualzinho da Europa. Inglaterra, por exemplo, a expectativa de vida pós-aposentadoria lá é 19 anos. Sabe quanto é no Brasil? 19 anos. Portanto, isso é bom. O brasileiro já vive depois que se aposenta, tanto quanto vivem os habitantes dos países ricos. Mas qual é o problema? É que não tem dinheiro para pagar tudo isso, né? Então, veja só, onde é que está o mito? A expectativa de vida ao nascer é uma coisa, é 69 anos no Piauí, mas a expectativa de vida que é relevante é aquela que acontece depois que a pessoa passa para a inatividade. Resumo de tudo. Primeiro, é preciso a reforma para que a Previdência Social se viabilize. Ela é insustentável nesse momento. E para assegurar que os aposentados de hoje e do futuro possam receber suas aposentadorias, porque se não fizer a reforma, haverá um colapso fiscal. O governo se tornará incapaz de honrar os seus compromissos. E sabe de uma coisa? Provavelmente vocês já viram isso na TV, na internet, nos jornais e nas revistas. Isso aconteceu na Grécia. A Grécia quebrou e o governo ficou impossibilitado de pagar as aposentadorias. Eles tiveram que cortar. Quem ganhava 1.000 euros passou a ganhar 600 ou coisa parecida.
Em segundo lugar, e muito relevante, combater os privilégios. Nós não podemos manter um sistema que paga aposentadorias generosas, riquíssimas, a funcionários públicos que não contribuíram para ter esses benefícios. Tá bom? Até a próxima.